Fala aí, povo de Deus! Vamos lá, vamos agora estudar sobre Apocalipse 6, 3 e 4, a abertura do segundo selo. Lembra que nós falamos sobre o primeiro selo, que foi a liberação do cavalo branco, que era a pregação do evangelho. Agora vem a abertura do segundo selo, e diz assim: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Sabe, durante muito tempo nós vimos que acreditava-se que essa liberação do cavalo vermelho seria a guerra. Amém? Mas não é qualquer tipo de guerra, sabe? Não é qualquer guerra que surja. Mas nós vamos ver que, na verdade, esse cavalo vermelho ele representa uma perseguição religiosa. Sabe, ele representa aquilo que o povo de Deus é submetido ao longo da história da igreja, desde o início, desde a constituição da igreja de Atos. A igreja do Senhor é perseguida. Por quê? Porque ela divulga o evangelho do cavalo branco. Ela divulga o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho onde que precede o cavalo vermelho, que toda vez que você libera uma palavra dos céus, incomoda o mundo e há perseguição. E quem persegue a igreja? Quem persegue a igreja é o próprio mundo. Sabe, esse cavalo vermelho, ele anuncia uma guerra que mata sim, mas que mata os santos, mata aqueles que lutam pelo evangelho. Não é qualquer morte, mas é aqueles que fecham com os céus. Não é qualquer guerra, é guerra contra os filhos de Deus que anunciam o evangelho do Senhor. Ah, pastor, mas como é que o senhor pode afirmar isso? Bem, eu vou te explicar por que eu afirmo isso. Não é qualquer guerra. Você vai ver um outro tipo de guerra lá no cavalo amarelo, mas o cavalo vermelho, ele fala de um tipo de espada. Ele diz assim: e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse paz da terra. Amém? Tirou a paz da terra, mas de quem? E que se matasse uns aos outros, os homens se matando, e foi-lhe dado uma grande espada. O mistério está aí nessa espada. Sabe, ela não é uma espada qualquer. Se você for procurar nos originais da Septuaginta, se você for olhar no grego original, essa espada aí era um cutelo. É o mesmo cutelo que foi usado lá em Gênesis 22, 5 e 6, quando Abraão fala lá para os seus moços assim: olha, fica aí com o jumento, que eu vou subir com o menino, mas eu vou voltar. E diz que ele pegou a lenha e ele pegou o cutelo, segurou na mão do menino e subiu. E era esse o cutelo, um cutelo de sacrifício. Então essa espada, ela nos mostra e ela nos revela que essa guerra é uma guerra de sacrifício. Sabe, é uma guerra daqueles que se entregam por amor ao Senhor. É uma guerra daqueles que sabem que toda vez que você ministra o evangelho, há uma perseguição do sistema mundano, do governo mundano. Ser firme. Sabe aquela mesma palavra, lembra que eu falei que a palavra começa a ser liberada para as primeiras igrejas, aquela as 7 igrejas da Ásia, que é da ascensão do Senhor até a sua volta. Apocalipse é da ascensão do Senhor até a sua volta. Então ele está liberando uma palavra para esse povo e diz: olha, não vai ser fácil não. Há uma palavra liberada. Quando ele diz sobre o cavalo branco, é isso, há uma palavra liberada, o evangelho liberado dos céus, é um evangelho de vitória. Mas olha, depois que for liberada essa palavra, algumas coisas vão acontecer. E toda vez que você libera uma palavra, depois do cavalo branco, tem o cavalo vermelho, que são as perseguições. Meu irmão, desiste não. Sabe, se você está sendo perseguido no seu trabalho porque você ministra, porque você prega o evangelho, porque você é um homem de Deus, às vezes não com palavras, mas com conduta de filho de Deus, conduta correta. Não se corrompa com o mundo. O mundo vai se voltar contra você, mas olha, é o cavalo vermelho. A palavra de vitória já foi liberada sobre a sua vida.
Sabe, o cutelo, ele está nas suas mãos. Deixa eu te falar uma coisa. Não existe evangelho sem sacrifício. Não existe evangelho sem morte. Sabe, você tem que estar preparado para morrer para esse mundo. Você tem que estar preparado para morrer para o sistema humano, o sistema mundano, para ter uma vida celestial. Sabe, ainda que morra aquele bom profissional mediante aos olhos dos homens, mas que nasça um bom filho de Deus. Ainda que morra aquele homem macho, aquele homem de aspecto viril, mediante aos homens, o machista, né? Mas que nasça um pai de família, chefe de sua casa, homem de Deus. Aonde você for, em qualquer lugar, você é um homem de Deus. Que morra a velha criatura e nasça uma nova criatura todos os dias em nossa vida. Todos os dias nós temos que matar a nossa carne para viver a glória de Deus. Todos os dias há uma guerra contra o sistema humano, o sistema mundano. É uma guerra religiosa. Quando fala do cutelo de sacrifício, é uma guerra religiosa, daqueles que têm coragem de se sacrificar pelo nome do Senhor Jesus. Mas ainda que fosse só uma guerra contra o sistema humano, mas nós passamos por uma guerra contra o sistema religioso, aquele que tem aparência de Deus, aquele que tem aparência de evangelho, aquele que até parece o cavalo branco, mas olha, não é. Não é. A religião, ela está preocupada em apenas saciar os seus próprios desconfortos, as suas carências, está preocupada em saciar as suas próprias necessidades, mas a religião nunca esteve preocupada com Deus. Sabe, e nós somos os filhos amados de Deus. Aquele que proclama o verdadeiro evangelho está pronto a se sacrificar pelo nome do Senhor Jesus. Nós vivemos um tempo onde que a igreja parece que não quer mais morrer para o mundo, não quer mais guerrear essa guerra santa em favor do mundo, uma igreja que prefere ter amizade com o mundo, uma igreja que forja uma religião sociável ao mundo, quando diz, bem, olha, isso não tem nada a ver, aquilo não tem nada, não, olha, eu até me faço parecido com ele, olha, eu sou igual a Paulo, eu me faço como eles são, só para ganhar eles, cheio de histórias, mas na verdade amando mais o mundo do que a Deus. E sabe, Tiago 4,4 diz algo que quebra toda a investida da religião contra esse amor ao mundo, quando diz assim: não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Meu irmão, aceita o cutelo, sabe? Aceita morrer para esse mundo, para que você nasça em Deus. Não interessa o que eles falam, não interessa o que a religião fala, interessa o que os céus falam. O que os céus falam em relação a você. Quem é você? É filho que aceita o cutelo. É filho que deita na cama do sacrifício e diz, se for necessário, morrerei pelo seu nome, Senhor. A igreja esqueceu disso. Não é um evangelho. Não existe um evangelho de vida eterna sem que se fale sobre a morte da carne. Devemos guerrear sim. E o Senhor Jesus já anuncia isso e diz, olha, vocês serão perseguidos. O cavalo vermelho é isso. Olha, vocês serão perseguidos. Sabe, vocês serão odiados. Olha, vocês matarão uns aos outros. Lá em Mateus 24 ele diz sobre os inícios das dores, quando ele fala, olha, odiarão uns aos outros, olha, se tornarão amigos mais do mundo, olha, surgirão falsos profetas. Ele fala das falsas religiões. E é só o início das dores. Fica firme, irmão, fica firme. Fica firme.
O cavalo vermelho foi liberado, sim. Mas antes disso, há um cavalo branco com uma palavra de vitória. Creia nisso. Somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Se você está disposto a morrer para esse mundo, para nascer para uma vida eterna, eu também estou. Então, tamo junto. Somos um.